Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí? Estamos preparados para mais uma aulinha? Então já viram aí, ó. Para hoje, nosso assunto, sequências. Sim, vamos falar de sequências. E como vocês já sabem, né, o objetivo do meu canal aqui é tentar auxiliar, conforme os alunos vão pedindo para mim, eu tento organizar e trazer para vocês aí alguns tópicos, alguns assuntos que alguns alunos tiveram dificuldade, enfim, para ficar registrado aí e dar um apoio para vocês. Bacana? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que tentar saber aqui, né, quando a gente for trabalhar com sequências, é saber o que é uma sequência. Então, no cotidiano, no dia a dia de vocês, sim, vocês já estão envolvidos com sequências. Nós temos, por exemplo, as sequências dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, é uma sequência, certo? Nós temos as sequências dos dias dos meses, 1, 2, 3, 4, 5, e aí cada um tem, né, sua forma. Alguns meses com 29, 28, 30, 31, enfim. Então a gente temos sequências no nosso cotidiano. Quando a gente traz um pouquinho para a matemática, vocês já viram, por exemplo, a sequência dos conjuntos dos números naturais. Então a gente tem aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim continua infinitamente. É uma sequência. E a gente chama ela de conjunto dos números naturais. Certo? A gente sabe quem que é o próximo elemento e por aí vai. Posso também criar uma outra sequência aqui. Essa aqui vocês vão adivinhar. Que sequência seria essa? Sim, eu até escutei daqui, pessoal. A sequência dos números pares. E todas essas sequências que eu coloquei aqui para vocês já tem uma característica interessante. São sequências infinitas. Já é interessante, né, a gente trabalhar isso, porque esse símbolo, né, essas reticências, vai justamente indicar isso para mim. Ok? Agora, essas reticências não quer dizer que o uso dela vai me garantir que tem infinitos elementos. Quer ver um exemplo? Se eu colocasse essa... agora eu quero ver, hein? Vamos ver se vocês estão fera mesmo. Pronto. Vou até colocar agora bonitinho entre chave, para indicar que é um conjunto, né? Que eu tenho uma sequência. Tudo certinho. E agora? Quer dizer que eu tenho infinitos elementos? Quer dizer que essa sequência ela é infinita? O que vocês acham? Primeira coisa, já escutei vocês desesperados me dizendo que 1, 3, 5, 7, 9 é a sequência dos números ímpares, né? Positivos, ímpares, e tem mais uma coisa que está acontecendo aqui, ó. Menores que 20. Então percebam que essa sequência tem uma série de regras, uma série de definições para que a gente construa ela. E quando eu coloco essas reticências aqui, eu não estou dizendo que são infinitos elementos. Eu só estou dizendo que existem alguns elementos ali dentro. Perceberam a diferença de quando a gente coloca essas reticências aqui no final da minha sequência, certo? E quando ela aparece ali entre dois elementos, ok? Então fiquem atentos. Já sabemos o que é uma sequência. É uma sequência numérica, é uma sequência de nomes, não importa. Essa sequência costuma ter... tem que ter um certo padrão, uma certa regra. E aqui eu trouxe exemplos simples. Algumas sequências bem simples para a gente começar a trabalhar, ok? Bom,
sabemos também, vimos também que essa sequência pode ser infinita, conter infinitos elementos, ou finita, com uma quantidade exata de elementos. Aqui eu posso... vamos ver se vocês conseguem adivinhar que sequência é essa. Essa aqui eu quero ver, hein? Pronto. Tá aí. Que sequência é essa? Vou parar de colocar entre chave aqui. Pode ter entre parênteses mesmo. Estou falando da sequência. Que sequência é essa aqui? Conseguem me falar qual é? Alguns vão perceber, outros nem tanto. Aqui nós temos a sequência dos números primos. Esses aqui são os números primos. Professor, eu nem lembro o que é números primos. São números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Ok? E menores que 10. Então aqui é uma sequência finita. Eu sei exatamente que ela tem 4 elementos. Ok? Pessoal, por enquanto, estamos bem? Sequência são elementos seguidos que obedecem um certo padrão. Certo? Podemos ter infinitos elementos ou finitos elementos. Combinado? Então vem comigo, vamos para a próxima parte. Voltando aqui, galera. O que nós precisamos saber agora? Na hora que a gente vai trabalhar a sequência, a gente costuma dar nome para cada um dos elementos que nós temos. Ok? Então, olha só. Vamos voltar ali naquela sequência minha dos números ímpares. Vamos lá. Então, eu tenho o 1, o 3, o 5, 7, 9, 11... 13, e assim eu continuo infinitamente. Como que a gente chama cada um desses elementos ali, ó? O primeiro elemento a gente vai chamar ele de A1, aonde esse índice, né, esse número menorzinho que é escrito aqui de baixo, aqui, ó, é justamente a posição do elemento. Olhem para a minha sequência. Esse aqui é o meu primeiro elemento. Estão vendo? Por isso a gente chama ele de A1. E assim a gente continua. Aqui a gente vai ter o A2, aqui o A3, A4, A5, A6, A7. E aqui, ó, eu vou ter o AN. Ou ela continua infinitamente. Se eu quiser definir, vamos colocar a reticência aqui que vai ser mais fácil identificar por enquanto. Tá aqui, ó. Então, se eu perguntar para vocês quem é o A6 dessa sequência, ó, é só olhar aqui, ó. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo elemento. Quem é o sexto, ou seja, quem é o A6? O sexto elemento da minha sequência é o número 11. Então, já quero que vocês familiarizem com esse índice que é colocado na parte de baixo. Ele indica a posição do meu elemento. Ok? Agora, como que nós vamos representar a forma geral? Agora que a coisa fica bacana, né? Agora nós vamos construir uma sequência. Então vamos lá. Ó. Construindo uma sequência. Aproveitando que a gente dá uma ênfase na álgebra, né? Principalmente para alunos de 8º ano, a gente começa a trabalhar, né, dar uma importância cada vez maior para o aspecto algébrico da matemática. Então, eu vou colocar o seguinte. Vou aproveitar esse exemplo aqui. Ó. Percebam que eu vou chamar de AN, um termo geral, a fórmula geral de cada elemento,
vai ser igual a 2 vezes n menos 1. Com essa regra, eu consigo construir essa sequência. Percebam que antes eu já tinha escrito ela para vocês. Agora, eu estou dando uma regra, uma fórmula geral para que vocês construam a sequência. Então, olha só. O que nós temos aqui, ó, não tem o que fazer, não é o primeiro elemento, não é o elemento A1. Se eu quero saber quem é o elemento A1, significa que o meu n tem que valer 1. Portanto, no lugar do n, a gente vai escrever o número 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 fica 1. E olha, parece que deu certo. 1 é o primeiro elemento. Quem será o meu A2? Novamente, no lugar do n, nós vamos escrever o número 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Opa, olha que bacana. Perceberam que eu estou te dando aqui, estou te oferecendo uma fórmula geral, ok? Isso aqui é chamado de fórmula geral. E a partir dela, percebam que a gente consegue construir toda a minha sequência. Olha que interessante. Eu vou lá para o A7. Quero descobrir quem que é meu sétimo elemento. Então, no lugar do n, nós vamos escrever 7. Vai ficar 2 vezes 7 menos 1. 2 vezes 7, 14. Menos 1, 13. Justamente. E olha só que bacana. Com a fórmula geral, se eu quiser descobrir quem é o centésimo elemento, olha que bacana. O meu elemento A100 vai ficar 2 vezes 100 menos 1, que é igual a 99. Perceberam que eu não precisei escrever todos os elementos até chegar lá. Como eu tenho a regra geral, né? Como diz isso aqui, como se fosse uma receita, é só eu aplicar a posição que eu quero na fórmula geral. Nesse início aqui que a gente está trabalhando, o primeiro contato com essa ideia de sequências, o exercício já traz para vocês qual é essa regra geral. Quanto mais a gente estudar, a gente vai poder aprofundar nos estudos, enfim, aí a gente poder tentar descobrir qual é a sequência e tudo mais. Ok? Mas eu tenho mais um detalhe antes da gente encerrar a aulinha de hoje. Essa sequência aqui, ela foi pela fórmula geral. Percebam que eu consigo descobrir qualquer elemento, não dependo de outros elementos, basta eu saber qual é a posição que eu quero. Ok? Mas existe um outro tipo, né, de construção de sequência que não é por fórmula geral. Vamos descobrir qual é? Então vem comigo. Preparados? Vou aproveitar a mesma... Olha que legal! Eu vou aproveitar a mesma sequência, só que agora a gente vai construir ela de um jeito diferente. Eu vou usar outra regra para trabalhar ela. Então acompanha comigo aqui, ó. Estou dizendo que o meu elemento que eu quero descobrir vai ser igual. O que vocês acham que quer dizer isso aqui? Ó? Eu tenho o elemento AN. Quem é o elemento AN-1? Aqui já vai uma dica. É importante a gente saber disso, hein? Vou até escrever aqui no cantinho. Imagine que eu tenho um elemento AN. O N não indica, não é a posição dele? Então, se eu pegar aqui e escrever AN mais 1, eu estou pegando uma posição depois. E se eu pegar o AN menos 1, eu estou pegando uma posição anterior.
Não é à toa que no início do ano, ou em várias outras ocasiões, quando a gente fala em números consecutivos, a gente escreve, né? Que é o n, n mais 1 e n menos 1. A gente fala que aqui nós temos 3 números consecutivos, certo? Então, n é uma posição qualquer, suponha que é a 10ª posição. Então, quem vem depois da 10ª posição? 10 mais 1, 11. E quem vem antes da 10ª posição? 10 menos 1, 9. Então, essa representação aqui é a forma geral, a forma algébrica da gente trabalhar um elemento posterior e um elemento anterior. Bacana? Essa dica aqui é importante. Então, olha o que eu estou fazendo. Para eu descobrir um elemento, eu vou um elemento antes, certo? E somo 2 unidades. Mas, se a minha regra está falando para mim que eu tenho que pegar um termo antes, eu preciso saber por onde começar. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho que falar que o meu primeiro elemento, ele vale 1. Tem que ser dada essa informação. E esse tipo de construção, quando a gente tem que recorrer a um termo anterior, olha a palavra que eu usei, eu tenho que recorrer a um termo anterior, é chamado de fórmula de recorrência ou por recorrência. Por quê? Porque eu sempre tenho que ir num termo anterior. Mas o primeiro passo foi dado. Então, olha só. O elemento 1, o A1, foi dado. Isso aqui, o enunciado vai trazer isso para vocês. Então, para eu descobrir o segundo elemento, eu vou buscar o elemento anterior, tá vendo? A fórmula geral manda eu buscar o elemento anterior, que é 1, e somar 2, que vai dar 3. Vamos descobrir quem é o A3? O elemento A3 vai mandar eu buscar o 3 menos 1. 3 menos 1 é o A2. Mais 2. Só que quem é o A2? Não é o termo anterior? O termo anterior vale 3. 3 mais 2, 5. Perceberam que a fórmula por recorrência sempre depende de um termo anterior. Olha só. Quem que é o A3? Acabei de descobrir. 5. 5 mais 2, 7. E aí eu estou construindo. Ó. Olha os elementos aqui. Ó. Da mesma forma. Só que perceberam uma coisa? Na fórmula geral, eu consegui descobrir o elemento 100. E aqui, se eu precisasse descobrir o elemento 100, o que eu ia precisar? Eu ia precisar do elemento 99. Porque é uma fórmula de recorrência. Então, ela tem esse probleminha, né? Não é problema, né? Ela tem essa característica de que eu não consigo descobrir o elemento para frente se eu não tiver o elemento anterior. Então, olha só. Vimos o que é uma sequência. Ela pode ser finita ou infinita. Vimos que a reticências tem suas aplicações. Trabalhamos uma forma de... Aliás, identificamos a sequência, né? E cada elemento tem um nome. E, por fim, construímos ela. Podemos construir ela pela fórmula de recorrência, que é quando dependemos de um termo anterior. E podemos construir ela também com a fórmula geral, que é só descobrir qual posição que eu quero para dar continuidade. Ok? Pessoal, espero ter ajudado. Conforme meus queridos alunos solicitarem em sala de aula, eu tento trazer mais algumas aulinhas aí para vocês, para ajudá-los nessa correria matemática. Bacana? Olha só, um beijo grande para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Fui!